Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Shoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é Egito Antigo. Vamos contextualizar o Egito aí no espaço. O Egito fica no norte da África, já ali bem próximo, né, já ao Oriente Médio, e contextualizando no tempo, estamos falando aí de um povo que vive nessa região em torno do Rio Nilo entre os anos de 3.200 até o ano 30 a.C. É claro que a história do Egito ela vem até hoje. O Egito hoje é um país independente, né? Depois do ano 30 a.C., o Egito foi invadido e conquistado por romanos, árabes, turcos, ingleses, etc. Né? Conseguiu a independência no século XX, mas vamos nos focar nesse período, 3.200 até 30 antes de Cristo. São os períodos aí os períodos da história egípcia que nós vamos ver aqui brevemente, onde você tem, por exemplo, o início do período dinástico, ou seja, é quando o primeiro rei do Egito une os pequenos reinos para formar o que chamamos de Egito. E que os próprios egípcios, eles não chamavam seu território de Egito. Egito foi o nome que os gregos deram. Né? Os próprios egípcios chamavam seu território de Kemet, ou Terra dos Negros, né? Significa aí a palavra Kemet. Depois você vai ver aí o chamado Império Antigo, ou Reino Antigo, que é a época em que inicia a construção das pirâmides. O Egito até hoje é muito famoso por conta das pirâmides. Existem dezenas delas espalhadas pelo Egito, mas as mais famosas são 3, que foram construídas aí por reis da 4ª dinastia. Né? Lembrando aí, dinastia é uma família no poder, então o poder vai passando de pai para filho, ou de avô para neto, etc. E quando muda a família, por algum motivo, né, aquela família foi tirada do poder, morreu todo mundo, enfim, entra outra família governando, então entra outra dinastia. Isso que é dinastia, então. E na 4ª dinastia você tem os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, que na verdade são nomes gregos que foram dados para eles, e que constroem as pirâmides mais famosas, e que são as maiores também. Né? A pirâmide de Quéops, por exemplo, ela é a mais alta no Egito, ela tem 147 metros de altura, nas bases dela são 230 metros em cada lado, e as pirâmides elas foram sendo construídas por reis egípcios até o período do Médio Império. Só que no período do Médio Império foram percebendo que construir pirâmides era algo assim, que demandava muito tempo, muito dinheiro. O faraó às vezes morria antes de terminar a construção. Então, lembrando aí que faraó era o título dado aos reis do Egito, né? Então passam a construir túmulos de outro jeito. As pirâmides eram túmulos, né, para sepultar aí os faraós, mas os reis passam a construir túmulos de outras formas. Por exemplo, cavando na rocha, mandando cavar na rocha, formando grandes construções dentro dos morros no Egito. O chamado Novo Império é o período onde você tem os faraós mais conhecidos, né? E as grandes construções, as construções mais famosas da história do Egito. Então, aqui dentro desse período do Novo Império, você tem, por exemplo, o faraó Ramsés II, né, que até hoje é famoso, por exemplo, por ser associado à Bíblia, né, à saída do povo hebreu do Egito. Ou você tem aqui o faraó Tutankhamon, que ficou famoso, na verdade, pela grande riqueza do seu túmulo. Foi encontrado em 1922 no Egito.
o faraó Amenhotep IV, que tentou fazer os egípcios seguirem uma religião de apenas um deus, no caso o deus do sol, né, ou Aton. Né, o próprio Amenhotep ele muda seu nome para Akhenaton, mas quando ele morre, no século XIV a.C., os egípcios voltam a adorar todos os seus deuses, né, que eles já estavam acostumados. Depois você tem, esses períodos intermediários eram períodos aí de crise política, invasões de outros povos e tal. Aqui no chamado período tardio, você tem aí já os persas invadindo o Egito, depois os gregos invadindo o Egito. Aqui o chamado Egito Ptolomaico é justamente esse período onde os gregos tinham invadido, e o general Ptolomeu ele passa a governar o Egito a partir do ano 332 a.C., e os descendentes dele governam o Egito até o ano 30 a.C. Por exemplo, era descendente de Ptolomeu a famosa rainha Cleópatra, que foi derrotada pelos romanos e se suicidou no ano 30 a.C., dando início ao chamado Egito Romano, ou domínio, né, dos romanos no Egito. A estrutura social no Antigo Egito, e aqui, né, a gente faz uma referência à pirâmide aí, né, para mostrar que no alto da sociedade, ou seja, quem era o mais poderoso? O faraó, com sua família. O faraó era visto como um deus pelos egípcios. Logo abaixo dele, os nobres e os sacerdotes, né? Então, os líderes políticos, os líderes religiosos. Vindo logo em seguida soldados, né, para fazer a segurança, participar das guerras, tal. Os escribas, que registravam os documentos ligados ao governo egípcio. Os comerciantes, artesãos, camponeses eram os mais pobres. Aí, logo abaixo, os escravos, principalmente estrangeiros, que eram prisioneiros de guerra. Por fim, quais eram os principais deuses do Egito? Aqui você tem o deus Osíris, que era o deus da vida após a morte. Ísis, que era a deusa da maternidade, da mágica e da fertilidade, ou seja, os egípcios oravam para Ísis quando queriam que as mulheres engravidassem, quando que as plantações dessem boas colheitas, então uma deusa ligada à fertilidade. E aqui você vê outros deuses, né? Horus, deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. Tote, deus do conhecimento e da sabedoria. Ra, deus do sol. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. E assim outros deuses aqui vocês podem ver no vídeo, ligados a várias situações da vida dos egípcios. Os egípcios acreditavam em vida após a morte. Por isso, por exemplo, as múmias. Né? Qual era a intenção de você enrolar panos, colocar substâncias ali para preservar o corpo, tal? Qual que era a intenção de você fazer as múmias com os defuntos? Era justamente garantir que o corpo fosse preservado e com o corpo preservado, a alma tivesse vida após a morte. Ok? Então, é isso que temos hoje aí sobre o Egito Antigo. Ainda vamos estudar outras sociedades, outros povos da Antiguidade Oriental. Muito obrigado.